Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está aqui. Se você está aqui com a gente, seja muito bem-vindo para mais um Conecta Podcast. Esse podcast nada mais é do que fazer conversas, fazer entrevistas com pessoas que realmente podem lhe agregar com alguma dica, alguma experiência da vida dessas pessoas. E hoje a gente tem uma convidada aqui ilustre, com 82 anos, mas quem vai se apresentar é ela mesma. Então, por favor, se apresente, é Madalena Noêmia Hansen. Acertei o nome? Isso, perfeito. Quem é Madalena Noêmia Hansen? Seja Quem muito é? bem-vinda. Sim, quem é? Eu disse antes para você, já é tão difícil responder essa pergunta, que eu tive muitas fases na vida, né, com 82 anos, mas eu sou, em princípio, um espírito habitando um corpo. Uau! Isso. E eu estou viúva atualmente, estou mãe, avó, professora, psicoterapeuta. Seria assim, resumindo o que eu faço também, né? Não, eu acho muito legal porque você já veio com uma colocação, né? Eu também acredito que a gente tem um espírito que habita o corpo, e daí eu quero conversar mais sobre isso. E uma outra coisa que só nessa frase me chamou a atenção é: eu estou, Sim, mãe, estou. Como funciona estar? Por que estar? porque eu sou um ser divino habitando um corpo e tenho um corpo, uma mente e um espírito, né? Então, eu só posso estar. Aqui no mundo eu estou de passagem, né? Eu estou fazendo uma história. Uau, Eu posso reescrever essa história a cada pouco, como eu reescrevi a minha muitas vezes já. que legal. Então, assim, crescendo, aprendendo, né? Importante é isso, nós podermos crescer e aprender com tudo, com todos, sempre. Um eterno aprendiz. Muito legal. Olha, eu admiro isso daí porque eu também compactuo com essa visão. Mas vamos retornar então a 70 anos atrás, por exemplo, na tua infância. O que te motivava para, né, como é que você chegou até hoje? O que fez essas fases acontecerem? Qual que foi a primeira fase? Não sei. Como é que foi a tua infância lá no começo ainda? Sim, eu diria feliz, maravilhosa. Olha, Nasci do pai Lindolfo Guilherme, da Vilma, né? E ele é um senhor grande, enérgico, visionário, né? que legal. E a mãe uma senhora de diálogo, amorosa, de abraçar, de incentivar. Então, eu tive, assim, dois mestres. Eu nunca, na minha vida, vi meu pai e minha mãe falarem alto, discutirem. Sério? Eu tive pais amorosos, Que muito legal. amorosos. Dizem as minhas irmãs mais novas, eu sou a segunda mais velha de 10. Nós somos 10, 10? 10 filhos. Uhum. Uau. Ainda 9 estamos aqui, o mais novo faleceu já, né? Então, assim, como mais velha, eu tenho a impressão que eu peguei aquela fase mais do namoro, do romance, dos dois, né? Da paixão. Mas era tão lindo, assim, ver eles falando. Eu nunca vi eles se beijando, nunca vi eles... Sério? Não, não vi, não vi. Papai e mamãe se beijarem. Na infância, não. Na infância, não. Depois, na vida adulta, sim, quando a mãe já estava doente, né, paralítica. Então, assim, eu vi o pai muito carinhoso, muito amoroso, vi beijos, vi abraços, vi o pai pegando ela no colo. Mas na infância, não, né? Eles eram ativos demais. O pai era um agricultor, um construtor, um comunitário, né? E era um banqueiro no final, mas que nós não sabíamos. Aos 100 anos descobrimos isso, né? Olha que legal. Com 10 filhos, ele tinha uma percepção assim. Desde criança, ele dizia, a minha herança vai ser estudo. A minha herança vai ser estudo. Então, todos nós estudamos em escolas particulares, sempre religiosas, né? Tinha muita fé, que eu acho uma coisa muito importante que eu herdei deles, né? De ter um Deus presente, né? E a mamãe dizia muito, fale de noite porque o travesseiro escuta. Não entendia muito, mas hoje eu entendo o que a mãe queria dizer. Ela era muito sábia, né? Que legal. Então, assim, o papai deu estudo para nós 10, né? A primeira faculdade foi ele que deu, quem quis fazer. Tive 2 ou 3 irmãos que não quiseram, porque já tinham profissão. E incentivava o estudo, sempre incentivou, né? Quem tem estudo, quem tem educação, vai para frente. E ele era muito de ler, de estudar. Papai fez Mobral com rádio ligado. Uau. Ele queria muito ter estudado, mas o vovô não teve condições. Então, ele
A vovó prestigiou ele porque tinha um professor que morava na casa deles em Aratiba. E viava de cavalo, dava escola num lugar, de manhã e de tarde no outro. E ele podia acompanhar porque era no meio do mato. Então, o pai, como criança, viajava com esse professor e aprendeu muito. Que legal. Então, assim, o pai foi sempre muito estudioso, muito leitor, escreveu o livro dele, da vida dele, né? Assim, então, nos incentivou. E eu fui uma criança muito feliz, muito feliz. Eu tinha muita música na minha cabeça. Sempre tive aquela sensação que tinha música. Eu não via, mas eu sentia que eu tinha companhia comigo, né? E passava na rua, a mamãe pedia leite no hospital e no colégio, então, de manhã nós levávamos os taros quando ia para a escola, de tarde tinha que levar. Então, normalmente era eu que era mais ligeira, porque era magrinha. Então, eles diziam, vai tu, né, filha, tu vai. Então, eu corria, mas eu corria, e quando eu saía do hospital, eu corria ligeiro na igreja, eu só entrava. Jesus, ó, tudo bem, né? Anjinho da guarda, mãezinha do céu, vocês me abençoem. Eu estou indo para casa porque eu tenho 15 minutos para chegar em casa. Papai não quer que eu atrase. Eu era, que legal. Era corrida. Mas eu Se era desculpando com Jesus. que eu não podia ficar muito com ele. Eu já gostava muito de falar, né? Eu gostava muito de falar com ele, essa coisa de estar sozinha e conversar com o anjo da guarda, com Jesus. Eu não sabia, na época, que estava dentro de mim, eu não tinha essa noção espiritual, né? Eu tinha uma noção, Deus estava no céu, na terra, em toda parte, externo, né? Mas, mesmo assim, a fé pegou muito forte em mim, a espiritualidade, esse amor que nos une, né? Porque eu sou um pequeno Deus, tu é outro. Então, assim, muda toda a minha relação. Isso é uma coisa importante que nós podemos dizer para o público que te assiste, e nos assiste, né? Ou nos ouve, né? Porque é muito importante quando a pessoa tem essa consciência que ela não é matéria, que ela não vai ficar aqui, ter essa consciência que nos acompanha e que nós evoluímos e que nós vamos levar de volta. Quando eu acordo de manhã, que eu já estive em semicoma durante o câncer, e aí quando eu acordei foi a melhor coisa do mundo, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou vivendo, aí respirando. E ano passado, eu sempre pedia, fazia 3 anos que eu tinha um objetivo, que eu queria sentir Deus no meu corpo, ter a sensação, mas eu tinha uma ilusão que seria de um jeito, e não é de um jeito que a gente quer, né? Aí, acordando o dia de manhã, depois da minha meditação, oração, aí veio assim, tu respira, quem respira sou eu. Uau! Então, é o sinal mais evidente que Deus está conosco, eu me arrepio toda. Não, eu arrepiei aqui. Que Ele está conosco, porque nós respiramos, quando nós morremos, tira a respiração. Você foi. Então, sinal evidente que Ele está dentro de nós, abrimos os olhos e enxergamos. Uau! Então, Ele está... Então, essa sensação, isso foi ano passado, recém. Eu vinha anos já, né? Então, a evolução, são fases, né? Em criança, eu tinha essa alegria, essa felicidade. Eu trabalhava, eu corria, queria agradar, eu era feliz. E nessa época, o que você queria fazer da vida? Tu lembra do que você não tinha pensava em nada. Não tinha. Eu nunca pensei em casar, eu sempre pensei em estudar. Por causa do pai. Do pai que incentivava, comprou Barça para nós como criança, ninguém tinha, nós tínhamos uma Barça para estudar. Uau! Se passava, o pai monte de livros. Sempre revistas ele assinava, né, também na língua alemã para nós ler, também em português, então assim. Que legal. Sim. Então ele incentivava muito, muito nisso, né? Então assim, eu nunca pensei em casar, em ter filhos, essas coisas externas, não sei, nunca mexeu comigo. Com quantos anos você começou a ter essa visão de, não, preciso talvez ir para algum lado ou fazer algo a mais? Além do teu pai, que daí... Quando eu comecei a estudar, a filosofia foi minha primeira faculdade na FIDENE, em Juí. Eu trabalhava em Itapera. Eu morei em Selva, cidade pequena, eu nasci lá. Sim, conheço Selva. É bem pequenininha, lindinha, né? Mas a senhora não morou numa casa na frente do posto? Não. Morava na Presidente Kennedy, aqui sobra para a igreja, para a prefeitura. Sim. Ali nós morávamos do lado do sindicato. Né? Ali nós morávamos, né, até virmos a Passo Fundo. Isso fazem 41 anos já estamos aqui. Né? E aí, quando fui fazer filosofia, que eu queria fazer psicologia, mas papai não deixou, fiquei com muita dor. Por que psicologia? Porque sempre quis fazer para ajudar as pessoas. Eu sempre tive essa vontade. Quando brincávamos, eu sempre era aquela que estava coordenando e vendo se tinha um probleminha. Mas tu pode fazer assim, quem sabe tu ia servir.
Contribuir, transformar. Isso é uma coisa muito forte em mim, né? Fiz aquela coisa de que lê o horóscopo, não é horóscopo, mas que faz Constelação? não. Que faz aquela coisa que eles fazem com a leitura da gente, dos astros, que nasceu, onde nasceu. Como é que se chama isso? Tá, daqui a pouco vem o nome. Aí, o professor que fez, é um professor que dá o curso, inclusive, ele disse assim, Madalena, eu encontrei uma pessoa que desde o começo segue sua missão. Ele disse, desde que você nasceu, e eu sinto isso, que isso era muito forte, é uma coisa assim, tão natural. Eu amo tanto, 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 sabe? As pessoas percebem isso. Eu sou feita de amor, eu digo assim. E eu acho que não tem coisa melhor no mundo do que amar, né? Se puderem ter essa felicidade, esse prazer de estar servindo, de dar um pouquinho para o outro daquilo. Eu sempre digo, eu tenho uma dívida social enorme, porque eu fiz 4 faculdades, né? Depois daquela que papai deu, aí fiz mais 3, né? Com o tempo, assim, fui fazendo. Então... E por que filosofia? Porque era a segunda opção. Porque eu não tinha nada. Então, assim, as outras matérias, não tinha muita coisa. Isso fazia muitos anos, né? Sim. Não tinha muita opção. Tinha medicina, tinha odonto, advocacia. Eu não entendia muito disso, porque eu era de Seba, pequenininha cidade, e nem tinha esses profissionais na época, né? Então, eu fui vendo, eu gostei muito da professora Noemi. Noemi, que foi minha professora no Notre Dame, estudei aqui, né? E aí ela tinha um jeitinho, ela era bem quieta, a maioria não gostava dela, mas eu adorava essa professora, ela ia no quarto, fazia uns risquinhos, ela falava alguma coisa, daí vinha outra ideia, eu tinha paixões por ela. Aí fui fazer filosofia por causa dela. Eu acho que foi a melhor coisa, Deus me guiando, né? Eu sempre digo, Deus sempre me guiou, Ele é bom demais. Eu sou muito emotiva. Deus é bom demais comigo, né? Ele sempre me dá coisas maravilhosas. Então, assim, fui fazer e adorei a filosofia, adorei realmente, porque aí vem o senso crítico, as perguntas, né? Então, e fazer essas... Tu questiona muito, né? Sim. E lá não aprendi perguntas inteligentes. Depois, quando fui fazer programação neurolinguística, tem as perguntas inteligentes, tem o Axis também. Mas agora vem uma pergunta. Olha que legal. Eu conheço pessoas filósofas que, quando elas entram nessa área, e isso daí eu ia te perguntar desde antes, mas como você já me falou que era filosofia, olha, como assim? Quando entra para filosofia, neurociência, ou começa a ir muito mais para a ciência, tende-se a não crer em Deus. Como foi essa tua visão e questionamentos da vida, e mesmo assim crer no Deus? Eu tinha essa música dentro de mim. Eu tenho uma música dentro de mim que existe em mim, eu não sei explicar isso, mas parece assim, sempre tem uma música dentro de mim, e eu sinto que é uma coisa linda que eu não consegui duvidar, né? E a filosofia tem muito a ver, porque o pai, assim, ele repreendia, ele castigava, mas ele nunca disse o que nós tínhamos feito e por que ele castigava. Então, é uma coisa assim, eu pensei, meu Deus, por que será que o pai, assim, não fala conosco? Né? Ele falava muito conosco, contava histórias, cantava, também tinha 2 vozes maravilhosas, o pai e a mãe, né? Então, nós colocávamos de tardezinha a comer frutas e eles cantavam para nós em alemão, né? Era muito lindo, assim. Então, assim, mas ele nunca explicava. Então, a gente tomava castigos, eu não sabia por que ele estava xingando, o que tinha acontecido, o que tinha feito. O que você fez de errado, né? Eu não sabia, mas estava errado. A gente sabia que estava errado, para ele estava errado, né? E aquilo ficou um pouco para mim assim, o porquê ele não explica? E talvez esta pergunta internamente ficou muito forte em mim, porque era uma dor. Não recebia explicação. Ele não podia pedir também, ele não podia falar, né? O pai era muito rigoroso assim. Quando ele me repreendia, senão ele era um amigão, o pai, né? Me levava de manhã bem cedo, criança pequena, lá no interior ainda, na linha Cristal. Ele ia tratar as vacas, daí ele me explicava, me deixava andar em cima do coxinho, ele me explicava porque eu dou isso, porque eu faço isso. Né? Ele assobiava sempre. Eu queria tanto assobiar, meu Deus. E tu não conseguia? Não conseguia. Daí ele dizia, quem come pão feito no forno, a lenha, daí às vezes queima em redor, porque nem sempre consegue... Casquinha no pão. Era queimado. Tem que comer essas casquinhas. Quem come essas casquinhas subia. Porque a criança não quer comer casquinha. Ele é esperto. Era muito ruim.
Ainda bem que eu aprendi a assobiar. Já pensou se ele dissesse quem come, eu tinha comido todas aquelas casquinhas. Boa. Sim. Mas aprendi a assobiar. Então, ele tinha umas coisas assim. Levava também, vamos dizer, quando fui com ele, eu lembro assim, uma viagem que fiz sozinho, viagem de Selva a Colorado. Ali do lado. Do lado. Que era menor que Selva, hoje é menor, né? Aí fui para lá para comprar o vestido. Eu pude ir junto, porque a outra vez foi a Mana mais velha, agora era a minha vez. Com a aranha, que vocês nem conheceram. Não. Aquela coisa senta em cima nos filmes, para o oeste tem. Tipo. Sentam só dois ou três crianças até, mas adulto, dois, né? Mas é tipo motor aberto e daí só com cavalo, com cavalo. Ah, não. Então não conheço. Tá, sim, vocês não são dessa. Mas carroça. Não é carroça, nem diligência, né? É uma aranha. A aranha só para... O pai sentava e eu, se tivesse mais uma criança, sentava. Mas se era a mãe, já era difícil mais outra pessoa. Era para 2 pessoas. E daí tinha as rodas bem grandes e só tinha aquela parte na frente e vinha o cavalo já, né? Ah, era só 2 rodas? 2 rodas. Só 2 rodas, um banco e o cavalo puxando. E aberto, fechado assim para não bater no cavalo. Não, eu acho que eu já vi em filme. Sim, em filme você deve ter visto, né? Então, ele me levou para ir comprar o tecido para a crisma. Eu tinha 13 e a Mana tinha 5, e nós faríamos junto a crisma, né? E aí fomos lá, daí o pai explicava que moratala, que é isso. Ele sempre explicou muito. Histórias. Mas só quando era repreensão, não. Ele não era. E daí isso fez você ir para o... Porque eu acho, não sei, mas pelo amor da Noemi, que eu tive paixões pela Noemi, né? E daí, depois de filosofia... Aí eu fiz pedagogia. Pedagogia. Queria dar aula ou qual que era o intuito? Como eu já dava aula com filosofia, a gente tinha filosofia que eu podia dar, psicologia da educação também podia dar, e história. Naquela época, a filosofia dava registro de história. Se estudava história na filosofia, porque tem muito a ver com a história, todos os autores. Eu sou apaixonado por história. Então, assim, fui professora de história, hoje se me pedem alguma coisa, não sei mais nada. Sim, mas eu gostei muito de dar aula de história, porque eu ensinava os alunos a escrever sua própria história. Eu nunca fui uma pessoa de datas e coisas assim, mas muito mais olhar o que se aprende de cada fato, o que tu vai fazer, tu fazia a linha de tempo de cada aluno, né? Legal. Às vezes encontro e diz, eu lembro da sua linha de tempo. Eu escrevi minha história disso. Assim, eu sou muito feliz, né, nesse sentido. Se você for parar para pensar, realmente, a gente pode até aprender com as histórias, mas são poucas pessoas que conseguem entender as suas próprias histórias. Sim, sim. E usar os recursos que a vida nos dá, né? Porque nós somos tão privilegiados, né? Com tantas qualidades, com tantos dotes, com tantas pessoas. Eu sempre digo, eu só atraio pessoas incríveis. Que legal. Nós tivemos um assalto ali em casa 20 anos atrás, na nossa casa, 2 vezes, né, num mês. E aí eu quase me apaixonei por um deles. Do assaltante? Do assaltante. Como assim? Porque a nossa filha estava grávida, isso foi julho, e em agosto nasceu o nosso neto mais novo, o Bernardo. Ela estava já bem, eles não tinham percebido isso. E quando eles foram fechar, nos colar todos, aí deu assim, sujou, para parar um pouco, que não podia. E o rapaz que estava nos cuidou de arma lá em cima, né, no consultório, aí ele foi amarrar e a Mana, ele encostou na barriga, disse, você podia, eu disse, querido, eu posso falar? Você podia cuidar, ela está grávida, ele disse, meu Deus, daí ele cuidou, ele empurrou o cabelo, ele cuidou dela assim, e quando o neto estava conosco lá em cima, e os 2 homens estavam lá embaixo, o meu marido e o filho. Aí ele quis ir no banheiro, ele tem fobia de banheiro, não fecha a porta. Eu disse para ele, por favor, porque ele foi preso no jardim, né? Na escola, ele tem fobia. Ele foi, eu vou ficar aqui na porta, segurando a porta para ti, meu querido. Sabe? Eu achei tão amoroso, né? Eu disse, meu Deus, eu disse, né? Quando terminou, eu disse, eu posso dizer uma coisa para ti? Muito obrigado que você não nos machucou, eu disse para ele. Vocês são muito bons. O que eu vou fazer? Então, até eles foram bons para nós. Levaram um monte de coisa, né? Nos assustaram, porque é muito terrível, né? Um assalto com 3 dentro de casa com arma, né? Mas, na realidade, o jeito que eles lidaram conosco eram seres muito sensíveis. O Rafael, um nome nós sabemos que... Ele disse, Rafa, sujou, né? Então, por isso que nós sabemos que era Rafael. Ele foi no piano
e quis tocar. Eu queria tanto tocar quando era novo, minha mãe não conseguiu me dar um piano. Eu não disse nada, porque eu não sabia se podia falar, né? Depois, no final, tive mais coragem, né? Então, assim, todas são pessoas maravilhosas, né? Estão em situações vulneráveis. Circunstâncias, né? Tem dificuldades, mas são pessoas incríveis. Sempre olha a alma primeiro, eu tenho assim, todo o peito da pessoa, quando eu olhei, eu vi o teu dourado. Eu dei a cor dourada para Deus, que não tem nada a ver com cor, pelo amor de Deus, não acho que Deus é dourado. Ele não é um homem, né? Ele só é uma consciência. Então, assim, mas eu coloquei o dourado no teu peito, no dela, lá na porta. Então, assim, é igual a mim. Então, não vai ter problema. A pessoa é igual a mim. Né? Então, nesse sentido, a pedagogia, porque eu estava já lecionando e queria entender mais, e eu estava na função já de diretora de uma escola particular em Itapera, né? Que depois nós estadualizamos a escola, né? Mas ela era particular na época, né? Então, eu queria entender mais de estar. Depois eu fui fazer pós de planejamento educacional para poder fazer o planejamento como diretora. Depois eu fiz administração, que era uma especialização dentro da pedagogia. Depois eu fiz pós em orientação educacional, que foram 560 horas. Fiz estágio na Pinel, em Porto Alegre. Nossa. E quando eu fiz a psicologia, depois eu não quis mais fazer estágio. Então, tu fez psicologia Fiz depois, sim, o último que eu fiz. Então, que era o que você queria lá no começo. Mas aí a vida não me levou para isso direto. E é tão bom que isso aconteceu lá no final, porque eu acho que se eu tivesse, desculpe o que eu vou dizer, porque o conhecimento que nós temos como psicólogas, ele não muda nada. Então, talvez, não, o conhecimento não muda, tu tens uma informação. Se tu não tens outros recursos para ajudar essa pessoa a entrar para o inconsciente dela, para poder mudar as coisas, entender como as palavras dela estão mostrando como funciona o cérebro dela, eu acho que não teria feito nada. Eu seria talvez uma psicóloga frustrada. Então, penso que o pai foi muito sábio. Hoje sou muito grata, papai. De não ter... Lógico, como é que ia me sustentar em Santa Maria ou Porto Alegre? Eram só os 2 lugares que tinha psicologia. Tinha 10 filhos, né? Então, eu sou a segunda mais velha. Sustentar fora de casa era integral, pagar, não tinha, acho que não tinha condições, né? Então, assim... E eu acho que a trajetória até aí te deu base para que você pudesse entender melhor a psicologia. Sim. Porque aí eu já tinha feito também uma parte da programação de linguística, que eu gostei muito, que eu atuo muito, é meu carro-chefe dos cursos, né? Ensinar as pessoas a entenderem sua mente, né? E como que você saiu da docência, que tu era professora, para treinamentos? Quando eu estava no final para me aposentar, que já faz muitos anos estou aposentada, né? 82 anos, né? Então, assim... Mas nem parece. Com a tua fala, depois que você começa a conversar, nem parece que tu tem 82. Mas tenho bem vividos. Eu só sou longeva, eu não sou velha. Eu tenho pavor quando dizem, vó, tia. Eu não sou tia, não sou velha, eu sou Madalena Noêmia e sou longeva. Boa. Eu vivi muitos anos já, né? E isso é Só tem mais experiência que nós. Isso é não, eu digo, isso é uma coisa muito boa quando a gente tem essa graça de poder ter longevidade. Lógico, meu pai morreu com 105, consciente até o final. Que legal. Eu tenho um desejo de ficar mais de 100 anos. Eu quero ir mais 40, ainda tenho agora. Sério? Eu sempre falei... 120? 23. 123. 123. Eu sempre falei que eu queria Mas ter... é um número específico? Não sei por quê. Eu coloquei que é 123 que eu vou viver. Desde sempre eu disse isso. Os alunos sabem, né? Não, porque eu disse, eu não sei. Mas eu não sei se Deus vai me dar. Eu estou na mão dele. Quando é o plano dele de nós voltarmos, eu volto. Muito feliz com ele, né? Se for hoje, foi daqui a 1 ano, daqui a 10. Mas enquanto estiver aqui, eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu estou muito impressionado com essa visão sua em questão de... olha o que fez, né? Chegou a filosofia, psicologia, neurociência, né? Sim. E tudo isso daí ainda... Neurociência estou estudando agora. Te gera a ter uma conexão tão grande ainda assim com tudo isso daí. Normalmente as pessoas que estão na psicologia ou são mais científicas não tendem a ter essa conexão. E você está com essa conexão. Acredito que eu, por poder ajudar as pessoas também, é algo bem
interessante, eu tenho essa, acho que o meu propósito de vida é servir as pessoas também, mas todo mundo tem um como, né? Todo mundo tem um como. Sim, sim. E quando que você entendeu que o teu objetivo, que eu acredito que foi esse, é transformar a mentalidade das pessoas com os teus treinamentos? E daí explica melhor como é que Eu funciona penso também. como professora, assim, entende? Porque eu sempre fui uma professora, os alunos com dificuldade eram os que eu mais gostava. Eu via que tinham dificuldade na matéria, ou tinham dificuldade num conteúdo, ou relacionamento. Eu, no recreio, eu ficava entre os alunos sempre. Eu sempre estava às 7h30 já na frente da porta para receber minha turma. Né? Eu sempre fui assim. Eu sempre amei muito essas crianças. Eu pensava, meu Deus do céu, como é bom poder ajudá-las. Então, eu nunca tive a noção que isso era a minha missão. Por isso, eu fui crescendo assim. Era natural. É natural, natural. Eu tinha a companhia do Anjo da Guarda, de Nossa Senhora de Jesus, sempre. Esses três sempre estão comigo, assim, né? Porque católica, minha mãe sempre teve Nossa Senhora muito grande, né? E se rezava o terço todas as noites, em alemão, depois em português, né? Sim, então, assim, nós meio dormindo, né? Todo caso. Era muito comprido. Hoje eu acho tão fácil, tão pequenininho um terço, né? Mas... Hoje mas na época não, né? Não, na época demorava. Meu Deus, a gente Nossa. dormia. Levanta, Sim, responde. eu já fui católico, né? O pessoal que nos escuta sabe que volte o meu, eu estou falando de Deus, de Jesus, mas Sim. eu sou um cara cristão. Sim. Mas fiz catequese, fiz Sim, Eucaristia, tudo. Sim. tudo. Então, assim, eu nunca tive aquela coisa. Eu não tive também, eu vou casar, eu vou ter filhos. Eu nunca tive. Eu fui vivendo. Eu estou vivendo também ainda. Eu continuo assim. Eu não tenho grandes planos, entende assim. Mas você foi casado, tem Tenho uma filha? filhos, tenho 3 filhos e 3 netos aqui na Terra, né? No céu tenho 7 netos, né? Os abortos das filhas, né? Teve. Tem um filho também no céu, o gêmeo da Rafaela, que era o mais velho, né? Daí a Rafaela, daí a Cloris e daí o Mateus, né? Então temos 3 filhos, né? Maravilhosos, lindos, melhores que eu, graças a Deus. Acho que se eu errei em tudo, mas eu consegui fazer eles melhores que eu. Eu e o Prisci conseguimos fazer isso. Eu acho que a grande graça é ver os nossos filhos brilhando e melhores que nós. Eles são melhores que nós dois. Já diz eu não sei, eu não sou muito bom de frases e de nomes, mas tem aquela frase que diz que quando você sabe que fez o serviço bem feito, quando o mestre o discípulo supera o mestre. Supera o mestre, isso aí. Eu sou muito feliz. Seus filhos, né? Eu sou muito feliz, né? Porque são independentes, são decididas, são conscientes, né? Assim, eu sou muito feliz, né? Nós fomos muito felizes, né? Mas aí ele partiu, me deixou sozinha aqui. Mas tudo bem, ele tinha que ir, eu tinha que ficar, né? E ele está feliz lá, tenho certeza absoluta. Né? Com certeza. Sim. Então, assim, foi muito difícil no começo. Eu levei 2 anos para... Não queria ficar aqui, queria que ele viesse me buscar. Depois eu disse, mas o que eu estou fazendo comigo? Madalena, tu está estragando a tua vida. Teu tempo é ficar aqui. Porque foi muito feliz nosso casamento. Muito, muito. Né? Os filhos dizem, vocês se amavam, papai e mamãe. Ficou quanto tempo casado? Casados, sem contar namoro e noivado, foram 47, mas ao todo 54 nós estávamos juntos, né? Uau. E muito feliz. Um casamento. Tinha um marido excepcional. Né? Grosso como todos os homens. Tu acha? Não, porque o homem é mais direto, mais racional, é assim. Então, eles chamam de grosso, né? Eu não acho. Eu também imagino que as pessoas acham que eu sou mais grosso assim, mas eu também não me acho. Não, mas eu não consigo achar os homens grossos. Eu adoro os homens, né? Eu tenho preferência por homem. É coisa mais incrível, assim. Eu tenho mais facilidade de lidar com o homem. O homem é mais direto. Você vê no consultório ou no curso, o que ele diz, eles fazem. A mulher tem mimimi, daí tem... É bem mais complexo. Concordo. Sim. Eu sou mulher, eu sei, né? Eu também fui. E ainda sou, ainda continuo. Ainda está. Eu estou mulher, né? Não vou deixar de ser, né? E daí, nesse tempo todo, o teu foco foi transformar. E você hoje sabe a quantidade de pessoas que você já treinou? Não. Acho que uns 30 mil. 30 mil? Eu acho. Entre alunos... E qual foi... Cara, eu achei que eu ia perguntar e ia ser mais fácil a resposta. Eu sempre fui professora de muitas turmas, né?
Porque não tem muitas matérias, são assim 10 matérias, né? Não, 10 aulas por semana, eram 2 aulas, então eu sempre tive muitas turmas, a coisa difícil para mim do magistério foi corrigir as provas, os trabalhos. Mas eu digo no treinamento, nos teus treinamentos, tu acredita que conseguiu quantas pessoas? Aqui acho que são umas 2.000 treinamentos. 2.000. E qual foi a maior dor que você conseguiu transformar? Me veio uma, tem muitas, mas me veio o senhor, coisa mais querida, não vou dizer o nome para não identificar a pessoa, né? Um amor, um rapaz novo, casado, tinha filho pequeno, e o irmão dele morreu em acidente. Era viajante, representação de coisas, representação, né? E o pai dele não conseguiu aceitar muito isso e ele também não conseguia aceitar. Ele tinha uma dor, ele chorava, né? E veio. Aí eu disse, mas eu vou ajudar esse rapaz, mas não sei como, ele não sabia muito, mas sabia a história, né? Aí um dia ele veio representar, porque como eu dou aula de programação linguística, eu sempre demonstro para depois eles poderem fazer exercício, porque só a prática funciona, não é teoria, né? Não adianta ter teoria. E ele veio do meu lado e sentou. E quando eu vi, eu disse, é hoje que eu vou pegar esse assunto. Ele não me pediu, mas eu disse, eu sei que você tem um assunto que você não gosta de falar, que é muito dolorido, que você não superou, né? E fui fazer o exercício com ele, demonstrando, né? Lógico, chorou muito, toda a turma se emocionou muito, mas libertei. Ele nunca mais teve problema, ele é resolvido. Depois, em casa, a mulher me dizia, meu Deus, e voltou outro homem para dentro de casa, né? Uau. Assim, por exemplo, tive também quem usava droga, né? Mas já estava saindo, mas não tinha saído, né? Vício, então, ele O vício é mais complexo, né? Os 3 assuntos mais complexos são os dois, o vício e a obesidade. Obesidade e vício. Mas a obesidade não seria o vício da comida, de comer? Esse eu não chamo de vício. Mas eu diria assim, a depressão também, então são 3. O vício, né? Mas aí podemos colocar então 2, porque o vício, a comida está ali dentro, mas nem sempre é a comida. O problema, por isso que é tão complexo trabalhar com obesos, né? E o viciado, ele tem um vício específico, a bebida ou a droga, né? Mas todos estão com um vazio muito grande lá dentro, muito grande lá dentro. Tem buracos lá dentro que não preencheram de papai e mamãe, meus queridos estão me ouvindo. E tu acredita que, então, que a maioria dessas dores vem pai e mãe? Não é externo, é pai e mãe? É pai e mãe. Enquanto não aceita a origem que nós temos e honramos nossos pais, porque através dos pais nós honramos quem está atrás de nós, o Criador. Uau! Nós só chegamos a Deus através de nossos pais. Se nós honramos papai e mamãe, nós começamos a entender o pai que nos criou, que nos ama incondicionalmente. Então, esse vazio, muito sentido. esse vazio que tem do pai ou da mãe, essas queixas, reclamações, nós não temos do pai e da mãe. Que o pai e da mãe, que são só adultos que assistem o podcast? Não, é a maioria dos adultos. Tá, mas acho que não vai ter problema. Assim, o homem dá um homem dá o espermatozoide para uma mulher. E nesta hora entra a luz divina, a vida. A vida entra junto naquele momento para conectar, quando é para nascer o filho, né? Então, isto é um ato de amor. O mais sagrado é sexo. A vida? Na vida, o ato sexual mais sagrado que existe é o que gera a vida, né? É um ato sagrado, né? Então, depois é um homem e uma mulher comum. Eu sou uma mulher comum, eu tenho erros, tenho falhas, né? Igual a todas as mulheres, né? Por ser um homem igual a todos os outros, né? E, lógico, nós, na sociedade, chamamos isso de pai e mãe. E aí a gente confunde com o homem e com a mulher. E não, homem e mulher são comuns. Eu sempre dissocio isso na PNL, né? Faz o desenho do casal, dá uma cor, afasta. Esses têm problemas, né? E dá uma cor para papai e mamãe que deram a vida para ti. Você ganhou a vida através deles, com tudo que isto representou. Eles podiam morrer. Ela especialmente a mãe, né? Nós mães, né? E o bebê. E todos os pais sabem isso, que é um risco de vida, né? Um risco de morte, uma gravidez. Então, mesmo assim, querem filhos. Nós queremos filhos, né? E é a coisa mais maravilhosa que tem filho e neto, né?
Bisneto ainda não tenho, né? Eu tenho 2 filhos. É lindo, é outra coisa, né? Não. E pai explicação. E o pai é aquele momento em que eles estavam no amor, no gozo, na felicidade, no prazer, na alegria. Este é o nosso pai, nossa mãe. E não aquele homem sério que eu tinha, esse é o homem, né? Aquele rígido. Esse era o homem. Quando eu consegui separar isso, para mim foi a salvação. Porque eu tinha assim a minha mãe como céu e o pai como inferno. Num trabalho no Rio que nós fizemos, que tinha que fazer teatro, eu desenhei numa folha aqui preto e aqui branco. Eles tinham que me representar isso. Quando eles fizeram o teatro, mas eu chorei. Meu pai não é isso. Esse não é meu pai, eu dizia. Então. Aí que eu tive clareza que era o homem. O homem tem um gênio, o homem... e se ele não tivesse sido forte, nós não seríamos quem somos. Eu acredito que muita mudança na minha vida foi gerada a partir do momento que eu consegui perdoar. Sim, né? sim. Isso é decisivo. Eu tinha um rancor, assim, e né, quem tem mais próximo, mais próximo de mim, eu tinha um rancor com a minha mãe muito grande. Meu pai, eu sempre gostei do meu pai, ele morreu, eu tinha 7 anos, né? Então, a minha infância com meu pai, para mim, era boa. Aí, e com a minha mãe, sempre foi uma coisa assim que, tipo, eu culpava ela por tudo. Por tudo. Aconteceu a minha vida errada por causa dela. Sim, como se estivesse errada. No caso, eu não sabia, né? Sim. Ou falta de alguma coisa, o problema era que Sim, porque o pai sumiu aquilo que você mais amava. E você é o homem, a identificação é com o homem maior, né? Eu morava com ele, daí depois fui morar com ela. Aí sumiu. Começou... Aí eu tinha um rancor, assim, porque aconteceram coisas na minha vida, né? Sim. E isso eu não entendia. Tanto eu cheguei mês depois de adulto, não falar com a minha mãe. E quando eu consegui sentar assim, que nem eu tô com a senhora, na frente dela e dizer assim, eu te amo, eu entendo o porquê tu fez, hoje eu entendo porque que tu fez tudo que tu fez, e entendo que tu me deu o melhor que tu podia me dar. É isso que a gente diz pra eles. E hoje, assim, tipo, claro, não é porque a gente perdoa que a gente vai conviver junto, né? Tanto que ela mora longe de Passo Fundo hoje. Sim. Mas, assim, eu oro todos os dias pela minha mãe, entendeu? Eu tenho uma gratidão por ela ter me dado e me feito tudo o que aconteceu, porque isso fez quem eu sou hoje. Então, assim, aí depois que virou essa chave, cara, esses dias eu tava vendo um cara falando, mas porque como é que você pensa quando você vê alguém assim? Quando você vê alguém com dinheiro, quando você vê alguém se dando bem, alguém com uma empresa boa, como é que passa na tua cabeça quando tu vê alguém com um projeto bonito, com um sorriso no rosto? E eu me lembro quando eu antes disso daí, eu olhava e eu dizia, roubou, matou, tinha essa mentalidade, né? Fez alguma coisa ruim para chegar até aí. E esses dias, quando eu escutei isso, eu falei, cara, eu admiro. Mas eu acho lindo. Eu acho lindo, meu Deus, as pessoas se realizarem, né? Aí, olhando, observando essa troca de mentalidade, eu julgo, né, eu não sei exatamente, não sou especialista, mas eu julgo muito por ser essa tomada de decisão de eu ter perdoado, honrado a vida. Começar ao invés de reclamar ou pensar no negativo, hoje eu penso no positivo. Tudo pode acontecer. Basta eu estar no caminho certo, basta eu crer em Deus, Jesus e realmente ter intimidade. Né? E a face, o Bert Hellinger, que é o fundador, né, das constelações, fiz todos os cursos com ele, né, fiz a formação com ele também. Fiquei sabendo disso. Como foi isso? Você fez presencial? Presencial, junto, né? Eu sempre ia para São Paulo e Rio, Curitiba, né? Que fiz os cursos com ele. Então, assim, ele dizia, a face do sucesso é a face da mãe e do pai. Então, a honra que nós temos ao pai e à mãe, quer dizer, lógico, nós podemos entender que eles têm defeitos, mas isso é o homem, não é o pai e a mãe. Então, quando ele consegue separar isso, a gente começa a ter felicidade, brilha o olho, né?
vocês honram o pai e a mãe, ela também honra, já vi, né, pelo olho, a gente vê pelo rosto da pessoa, pelo jeito. E aí começa a vida, nos dá tudo que nós precisamos. E tanto o relacionamento, porque são 2 jeitos de dar vida, física, biologicamente, para nossos filhos, né, e pelo trabalho. São os 2 jeitos de gerarmos vida, porque tudo que nós fizemos dá vida melhor para outras pessoas. Uau. Seja o que for, né? Vou limpar um banheiro, a pessoa vai usar o banheiro, vai estar limpinho, cheiroso, é tão bom isso, né? Então, todo o trabalho gera vida. Uau. Então, são os 2 jeitos. E aí, quando não se honra pai e mãe, tem problema de relacionamento, ou não tem casamentos felizes, ou não duram, ou é de briga. Não, E entendo isso também. E também financeiro. A gente não tem... Antes disso daí, nossa. Bom, eu perdoei a minha mãe 1 ano e meio depois que eu me separei. Um casamento de 10 anos. Casou tudo. como criança, né? Eu tinha, não. Tem cara de criança agora ainda. Eu tenho 33 anos, faço 34 esse ano. Eu tenho... Mas não aparenta também. Mas eu também eu comecei a trabalhar bem cedo. Eu tinha 9 anos, já saía trabalhar. Sim. E, sim, tive filho bem cedo. Sim, sim. Minha filha tem 10 anos, vai fazer 11 que lindo, já. que lindo. E que o lindo. meu filho tem 4. E assim, tipo, eu acredito que sim, tem muitas situações, tanto financeiras quanto de relacionamento, por causa da mágoa que eu tinha no coração. Porque você tirou, e a vida flui. Eu vou só dar uma dica para o pessoal que está Olha nos aí, ouvindo, claro. que é para ti primeiro, né? Mas eu quero dar para todos. Tu dissesse, meu filho, tu fez sozinho? Não. Pois é. E daí? De quem é o filho? É que agora eu tô separado. Quando eu tava casado, Mas não interessa? eu falava... Não interessa? Ela, Mas daí, mesmo ela assim, é a mãe. mas Ela é nosso filho. Mas mesmo Isso assim, é eu tão falo, libertador para as nunca crianças. parei para pensar nisso. Porque as crianças não têm liberdade de amar. Vamos dizer, eu vou dizer meu filho, eu sou mãe, né? Então, eu não tenho... não estou muito bem com... Eu separei, né? Então, eu não dou permissão para essa criança ir livremente dizer, eu amo papai, mamãe, eu vou lá com papai. Eu não vou empurrá-la para papai. Se é o homem, tu, por exemplo, aí tu não vai querer empurrar para a mãe. Não, mas eu até prefiro. Agora sim. Não, tu já perdoaste? Sim. Não, mas Já honra papai e mamãe. Mas a minha ex-esposa, por exemplo, a mãe dos meus filhos... A mãe dos teus filhos, eles não têm. A mãe dos teus filhos. A mãe dos filhos de vocês. A mãe dos nossos filhos. Dos nossos filhos. Olha o poder da mente. O poder eu acredito muito no poder da boca. Só que eu nunca tinha parado para pensar nisso daí. Para a criança é libertador isso. Mesmo filho adulto. A gente diz nossos filhos, porque eu também comecei tarde. Eu não aprendi isso lá com papai e mamãe. Né? Realmente não. Mas eu nunca vi papai e mãe dizer meu filho. Que legal. Filhos. Não, muito. Então, assim, isso é importantíssimo. Isso muda o mundo. A violência que existe é nós, mulheres, que colocamos no mundo. Eu sinto muito dizer as mulheres que vão me matar, os que estão ouvindo. Mas é nós que temos muita nóia, muita coisa. É meu filho, porque é meu filho. Os pais não fazem muito isso, né? Então, porque nós tivemos na nossa barriga, eles, no nosso ventre, nós não somos apropriação. Porque essa é a nossa função. Vamos não querer fazer nossa função para que dê certo? Não, é só nossa função, não são mais nossos. Então, assim, isso é muito importante. O mundo não teria tanta guerra se tivessem homens que honrassem pai e mãe e honrassem seus filhos, nossos filhos. Eu vou me doutrinar para isso. Isso demora um pouquinho, porque a gente diz, mas daqui a pouco já vem. Não, porque realmente eu sempre pensei, não, nossos filhos têm que viver com a mãe. Pequenos, sim. Quando são pequenos, isso, melhor estar com a mãe. Eles ainda estão pequenos, né? E a menina que é mais velha é menina. Então, ela já devia ter ido aos 3 anos no pai para conhecer o outro lado, que é diferente, o homem da mulher, o papai é diferente, mas é meu papai. Agora, ela é da mãe já. Ela precisa ir para a mãe. O menino, daqui a pouco, vai precisar, 10, 11, ser teu companheiro. Né? Agora, no caso, ela estava muito mais para mim. Agora mudou alguma não tem idade certa, assim, porque às vezes a criança também não está amadurecida para isso, às vezes nós não estamos amadurecidos, então esses números eu não gosto de considerar. Mas tem uma fase que nós mães temos que dar eles para os pais.
que o pai conviva, que o pai entenda. Aí depois a filha volta para nós e o menino vai para o pai. Precisa, 10, 11... Ter orientação, assim, né? Ter essa coisa masculina, só o homem pode dar. Nós não podemos fazer um filho masculino. Nós não conseguimos. E vocês não conseguem fazer olha feminino. Isso. Que só legal. vocês conseguem fazer masculino, só nós feminino. Isso que nós temos masculino e feminino, que é o casamento real que tem que acontecer dentro de nós, é casar nosso masculino e feminino para depois conseguir casar com esse homem que vai vir do meu lado. Uau. Quando eu tenho bem claro que eu tenho traços masculinos, eu tenho muito forte meus traços masculinos de determinação, de visão, de correr atrás, de proatividade. Hoje tem muito aquela coisa de, tipo, não deixar equilibrar o masculino e o feminino. Né? Com a idade depois a gente equilibra isso mais, né? Mas tem uma fase que a gente é bem, eu ia briguendo com meu marido porque eu queria mandar que nem ele. As brigas não eram dele, eram minhas. Mas depois a gente fica, né? Também, eu sempre digo, é que nem aquelas pedras que a gente busca lá em Soledade. Tem felpas, né? Aquelas que não foram roladas, elas machucam pior que espinho quando ela entra no corpo, né? Então, nós somos que nem essas pedras. Daí nós rolamos com o nosso marido e nos encostamos e as pedras vão rodando, né? Rolando, até que elas estão lisinhas. Daí não precisa mais falar. A gente só com o olhar se entende, só com o olhar se ama, né? Então, não tem mais necessidade disso. Então, por exemplo, assim, eu tenho muito forte meu traço masculino, né? O pai incentivava muito que nós éramos responsáveis, independentes, que nós fosse atrás das nossas coisas, né? E a minha mãe era muito doce, muito do diálogo, muito da integração do colo quando criança, assim. Não conseguiu dar muito colo, mas eu não sinto falta do colo, porque eu fui a segunda, cada 2 anos tinha um. Ah, foi assim? Foi assim. Só um tem 1 ano e 8 meses, senão os outros 2 anos, né? Assim. Então, nós somos essa diferença. Eu fui a segunda mais velha, né? Então, sempre cuidando Então, só tinha 2 ali, né? Uma antes a mais de velha. você, então... Tem, mas são abortos, né? Então, teve gêmeos antes sim. que nós, mas nós vivos somos 10. Mas tu conseguiu aproveitar mais porque tinha menos criança, no caso? Menos filhos, irmãos? Mas eles trabalhavam muito. Papai e mamãe, 3 anos, eu já estava na roça. Ou cuidava do mano, ou eu deitava as batatinhas nos buracos, ou os pedaços de mandioca, ou juntava num monte para colocar na carroça. Desde os 3 anos eu fui para a roça. Né? Nem aproveitei isso para minha aposentadoria. Não deu. Mas que fazia junto, né? Mas olha que interessante, tudo isso que se encaminhou a essa conversa em questão de relacionamento, família. E tudo isso daí é algo que, tipo, realmente, assim, ó, eu acho que eu estou fascinado com essa conversa, porque ó, só de aprender a falar sobre os meus filhos, os nossos filhos. Mas é fácil isso. No começo vai muito assim, tu vai ter a consciência, mas ainda vai dizer meus, né? Depois a gente vai com o tempo, né? Vai repetindo, depois fica normal. Nossos filhos. Desse jeito, já é incrível. É incrível. É uma mudança muito grande. Uhum. E os filhos ficam tão fascinados conosco quando eles sabem que são nossos, que são amados pelos dois, que nós não temos encrenca. E a gente fica, mesmo isso daí quando estava junto, e eu acredito que tem muitos pais que estão nos escutando, que vão nos escutar, que fazem isso daí. Mesmo estando junto, quem ama mais? Ai, que horror isso. Eu acho um crime. Quem você ama mais, né? Como tu pode... Amor é amor. Só que eu manifesto para ti de um jeito e para ela vou manifestar de outro, para uma filha diferente, para um gato. As bonecas reborn, que eu acho um crime. Eu não consigo falar disso. Assim, eu acho tão criminoso tudo isso. Mas eu digo, os cachorrinhos e os gatos, né? Quando diziam, tem que cuidar, eu acho que estou no lugar errado dentro de casa. Eu sinto muito, mesmo que lá em casa o filho tem 2 gatos dentro de casa. Né? Eu acho que gato e cachorro é para trepar em árvore, para rolar na terra, para pular, para gritar, para tomar banho em rio. É para isso. Nós estamos... Polêmico isso daí hoje em dia, hein? Eu sei distorcer, os que são a favor, meu Deus, eu falando isso, eles me matam, mas não precisa me matar porque eu não vou fazer nada. Mas assim, ó, eu acredito que... eu amo animais, eu nunca... Não tem como substituir, na minha visão, não tem como substituir filhos por bicho. Mas aí é uma polêmica também, muito grande. Não, eu amo animais, eu acho lindo cuidar, eu gosto. Lá fora tivemos o Luke, que morreu, tenho a Lucy ainda, tenho a Lola, sempre
cuidei muito, gostei muito, mas eu não toco muito, né? Aquela coisa, deixa que corram, deixa que façam, deixa que pulem. Me parece assim que nós temos que voltar de novo a sermos humanos que somos naturais, nós ainda temos natureza. E me parece que isso foi muito. Mas acho que até o fim do ano já vai mudar muito. O ano que vem, com a energia nova que está no planeta, a quinta dimensão, né? Vai mudar Já ouvi falar sobre isso. Vai mudar muita coisa, muita coisa. Ano que vem nós vamos ter muita mudança, né? Aí não tem mais tanto cansaço, tanto porque é muita energia que está entrando, que nosso DNA também está sendo, especialmente nosso gene que é do eu superior, né? Ele está sendo carregado com luz própria agora para poder funcionar em todo o potencial que não estava funcionando, né? Eu não entendo muito. Não precisa entender. Isso mas eu sou curioso. Mas isso nos faz ficar melhores, nós vamos nos sentir melhores, mais humanos, melhores. Então, tudo isso vai vir, não precisa entender nada, só precisa viver isso, né? Eu também não gosto muito. Isso, eu acho que falta em muita gente. Eu vou até te perguntar sobre isso. Eu acredito que você deu 3 pontos aqui, né? A questão da obesidade, a questão da depressão e dos vícios. Dos vícios. Eu acredito que a maioria das pessoas que está em depressão, ou talvez tem uma ansiedade, por isso come demais, e daí talvez tenha um vício por uma falta de um sentimento, um amor. Sim. Essas pessoas, elas só esqueceram de viver uma única coisa: o presente. Sim. Agora aqui. O agora. É só o que eu tenho. Por isso estou aqui. Eu não sou aqui. Só o divino está aqui, mas eu estou aqui, né? Então, o presente é o único presente que nós temos. E é a coisa maravilhosa. E ficar no presente não é fácil. Normalmente, as pessoas estão 75%, pela minha experiência de consultório e de curso, estão no passado. E umas 30%, 40% estão aqui, né? Aqui no agora é muito raro tu encontrar. Estão no futuro, né? Eu procuro, pelo menos nos podcasts ou em algumas reuniões, eu procuro esquecer do passado e do futuro. Eu só quero assim, ó, me fala o que... Entendeu? O passado eu já vivi, já aprendi, né? O futuro eu não sei o que vai ser. Não adianta eu ficar pensando. Lógico, nós temos que ter um leve planejamento. Tá? Destino, né? Mas já temos nosso planejamento feito, vou fazer isso esse ano, ano que vem aquilo. Já está feito, o grande traço, né? E o resto vamos viver cada dia. Este dia é maravilhoso. Meu Deus, de manhã, quando eu acordo, para mim é tão maravilhoso. Obrigada, meu Deus. Obrigada por esse dia. Estou mais um dia aqui. E para mim foi muito incrível quando eu entendi que Ele me quer aqui. Isto mudou minha vida. Ele me quer aqui ainda. O que você me falou ali de relance, a gente não conversou sobre isso? Passou por alguma situação de saúde? Saúde. Há 35 anos atrás tive câncer, né? Câncer? Câncer de tireoide, né? Já. Parou de falar? Não, na cirurgia conseguiram conservar minhas cordas vocais. Depois tive divertículo que podia ter perdido de novo as cordas vocais, não aconteceu nada. Eu me preparo muito para cirurgias, eu tive muitas cirurgias, né? A última foi cardíaca, né? Que eu tive ponte-safira e mamária. Então, eu me preparo muito, né? Que eu entro, que tudo vai dar certo, e aí encho de Deus, de Jesus, dos anjos, dos seres de luz, dos meus anjos, passa tudo na sala, e aqueles médicos tudo luminosos. Só quero ficar meia hora na sala de recuperação, porque eu tive no câncer uma experiência muito, muito difícil na sala de recuperação. Não comigo, com um senhorzinho velho do meu lado, cabelo branco que nem meu pai. Tinha dor, ele tinha amputado uma perna por trombose de tarde. Ele gritava de dor, ele mordeu no soro, arrancou. E a enfermeira foi muito grossa. Aquela enfermeira foi muito... Cala a boca, para, tu não tem dor nenhuma. Quando chegaram de manhã os médicos, eles não tinham, sabe, foi tão ligeiro para levá-lo, porque tinha que amputar outra perna. Eu achei aquilo tão desumano, e eu estava ruim ali, fraca, e ver aquele... Eu tinha vontade de levantar, dizer, eu estou aqui como a sua filha, mas eu não podia levantar, né? Também estava com soro e coisa. Aí a gente pensei, meu Deus, se meu pai tivesse tratasse meu pai assim, turma, então não quero ficar, né? Aí quero sair. Então, assim, eu saí muito ligeiro do hospital, né? Na cirurgia não saí tão ligeiro, era 3 dias, não fiquei 5 na CTI, né? Porque não funcionava tudo direito. Mas depois me disseram que eu tinha que ficar lá, né? Que aconteceu mudanças na CTI porque eu estava presente lá. Uau. Quieta.
Eu acredito muito em energia, sim, em pensamento. Eu acredito muito que se a gente vibrar positividade, a gente sim. consegue, né, receber isso daí. Eu sou um cara que, tipo, eu oro muito durante Sim, o sim. dia, agradeço muito durante o dia sobre, às vezes, qualquer coisa que acontece na minha vida. E pelos outros. Quando eu corro, eu gosto de orar dependendo, se eu ver alguém assim, ali, eu senti no coração, eu oro. Claro que não paro a pessoa para orar, mas Sim, eu sim, porque sigo, sim. né? Ainda não é pastor. Não, nem quero ser. Mas pode ser assim um pai. Não, mas eu Sim, não não é tenho nossa vocação. essa Não, também vocação. não é minha. Eu acredito que se fosse botar um rótulo assim, eu Eu não sou um gosto cara de. que eu vou falar Eu não sobre gosto de Deus rótulo. e Jesus para qualquer lugar e momento. Mas não vou ter uma bandeira, Não, né? eu não gosto também. Ah, que tu fazes, que tu és, mas eu não sou isso, eu só faço isso, entende? Assim, então, se der todas as minhas titulações que eu fiz, né? Nossa. Hipnose, eu tenho 6 cursos, entende, né? Linha do tempo, né? Então, assim, eu tenho muita coisa. Mas eu não sou nada disso. Eu só sou aquilo que eu consigo viver. Então, assim, eu não gosto de me apresentar com os títulos. Ah, que faculdade você fez, o que tu fez? Sabe? Eu sou bem, eu gosto de estar atrás, escondida, e não na frente. Mas, às vezes, eu tenho que estar na frente, porque eu sou professora, né? Sabe, Mas eu gosto muito disso. eu me Lecionar, eu identifico adoro. muito com isso. Lecionar, eu adoro. No consultório, às vezes, sou mais professora do que alguém que está ali. Porque eu ensino, eu quero que as pessoas saibam fazer. Eu não gosto de bengala. Mas eu acredito que toda vez que a gente ensina, é aí que a gente vai aprender. Sim, aí aprendo muito. É quando você ensina. Aprendo, às vezes não conteúdo, mas eu aprendo sentimentos, Vida. eu aprendo a olhar diferente. Como é bom isso, meu Deus, eu tinha um aluno que era viciado em pornografia, casado, pai de filhos, né? E viciado em pornografia. E as pessoas normalmente não dizem isso. Ele, no primeiro dia, no intervalo, ele me chamou para o lado e Madalena, tu precisa me ajudar. Eu sou isso, e a coisa que mais doía para ele é que ele era viciado, né? Eu disse, tudo bem. Por que tu está me contando isso? Se você é, o espelho tu acha que tu é, então está tudo bem para mim, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Eu disse, mas eu quero a tua ajuda, tu precisa me ajudar. Pois conversamos muitas vezes separadamente, que não tenho obrigação de fazer isso, mas eu faço, né? Porque eu pensei, mas ele vai sair daqui limpo. No terceiro módulo, ele já estava limpo. Agora ele parou de beber. Agora ele avisou também inteira. Eu estou bebendo só um pouquinho ainda assim. Com minha esposa, só um copo. Então, isso para mim não tem preço, não tem nada. E como a gente aprende que a gente é capaz de vencer qualquer coisa. Né? Se a pessoa quer, não tem nada que a gente não vence. Tem que querer. Né? Não adianta levar lá porque a mãe quer, porque alguém quer. Não tem. E tu acredita que todos os vícios hoje, se a pessoa quiser, consegue superar? Todos. Se ela quiser, ela é bem rápido. Se nós conseguir tomar nela, achar experiências onde ela teve força de vontade e ela conseguiu vencer, isso é fabuloso. Que legal. Isso é fabuloso. Mas aí tem que entender como o cérebro funciona, que a PNL nos ensina isso, e pela linguagem eu consigo perceber isso, né? Então, eu vou buscar os recursos primeiro. Deixo ele muito forte de vontade. Aí depois vou testando o quanto ele tem vontade, o quanto está. Aí eu estou assim, 6 eu tenho vontade de deixar. Bom, ainda não vai deixar. Então, não diz para o pai e para a mãe não de acusarem se você recai. Né? Porque agora ainda tu tem direito de fazer isso. Né? E a pessoa vai indo, né? Qualquer um. Se quiser, vai. Eu não tenho ninguém que quis que não foi. Né? Que legal. Mas tenho quem não queira e só quer agradar os pais ou gostaria de poder voltar para casa. Então, tem as intenções secundárias. Né? Sempre tem. Para a gente encaminhar para o final, eu tenho mais daí as 2 últimas perguntas, que aí a gente finaliza, mas eu já quero deixar aqui um convite para a gente poder conversar mais, porque eu tenho certeza que a gente iria ir para mais 1, 2 horas, mas
Vamos deixar 4, em uma 5, hora. 6. Vamos deixar em uma hora. 82 anos, você viveu muito, né? Entendeu? Assim, Não, e eu sou um cara curioso. tem muita coisa assim. Eu tô me segurando para não fazer tantas perguntas para a gente Sim, sim, né, sim. estar aí. Mas a pergunta é, para quem, baseado no que a gente falou aqui nesse podcast, para quem está nos escutando e chegou até aqui, qual seria a dica que você daria para a vida dessa pessoa? A primeira coisa, se ame. Se ame. Se ame. Se admire, se respeite, cuide de você. Cuide de você. Porque se não tem amor por si, não vai ter amor pelos outros. Precisa ter esse amor muito grande, né? Por isso que eu gosto de saber que tem alguém além de mim dentro, né? Então, é mais forte isso. Mas se amar, gostar de si, se achar bonito. Eu sempre digo que tem que ser uma criança exibida. A criança exibida assim, ela dança, ela canta, ela corre, ela cai no chão. Ela é ela, né? E nós não somos mais nós, né? Nós temos vergonha, né? As filhas dizem, mãe, olha a gafe. Que gafe? Com 82 anos, tu quer que eu ainda fique me cuidando de gafe? Para aí. Mãe, olha aqui, está sujo, mãe. Mãe, olha teu cabelo. Mãe, olha teu lábio. Ai, com licença, que tanto cuidar. Né? E sabe assim, me parece, eu sou eu do meu jeito que eu sou, né? Mas as filhas querem que eu seja bem educadinha, que me comporte, que me vista bonitinha, né? Então assim, mas o amor, eu acho que a base da vida é o amor. O amor assim, tem o Evangelho, Jesus disse, nosso querido mestre, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Como, né? Então, é essa autoestima. Se eu tivesse alguma coisa de governo, fosse um presidente da República, primeiro, talvez o único ministério que existir seria da autoestima. Uau. Porque nós brasileiros não temos autoestima. E se você não se ama, como é que vai amar outro? Não tem como, porque isso ressoa, isso sai de dentro, não é um pensamento, não é uma, sabe, isso é um sentimento, é uma frequência, uma energia que nós passamos. Então, quanto mais nós nos amamos e nos admiramos, né? Não é isso, eu sou Miss Brasília, eu sou melhor. Não, eu tenho dias que eu olho no espelho e digo assim, mas que homem. Isso. Não, e não é me comparar, por exemplo, vou querer me comparar com ela que é jovem. Eu não vou mais voltar com 15 anos. Eu não vou mais voltar lá. Não vou mais ter cabelo castanho. Mas aí não tem comparação. Então, assim, não tem, entende? Nunca tem comparação. Porque o outro é o outro, com outra história, com outro objetivo, com outra missão. Então, assim, me comparar... Hoje, eu fui melhor do que ontem. Eu tenho certeza absoluta do que eu fiz hoje. Uau. Né? Fui melhor já. Eu nem terminei o dia. Aliás, se eu estivesse em casa, eu já estaria dormindo. Eu durmo bem cedo. Aí, pelas 2, eu estou acordada, está pronta. Aí eu rezo por horas, medito. Que legal. E depois aí eu normalmente começo a estudar. 3 horas da manhã eu estou orando também. Mas não todas as noites, mas a maioria das noites que eu consigo acordar, eu acordo. Hoje talvez vá às 3, porque eu vou um pouco mais tarde já. Mas eu tenho assim, eu gosto muito de rezar, sou muito, mas não sou muito, desculpe os sacerdotes e quem me entende, especialmente se meu primo, de repente, eu tenho um arcebispo da Ordem Militar do Brasil, que para nós é nosso irmão mais velho, né? Não sou muito de ir na igreja. Eu não sinto essa falta, porque o dia inteiro eu estou com ele. Eu estou conversando com ele, eu estou agradecendo. Hoje eu vou ter muita gratidão, porque encontrei vocês dois. Foi um presente enorme que eu recebi hoje, conhecer vocês dois. Para mim foi uma surpresa. Eu que agradeço. Eu, quando extrema agradável. Recebi a indicação do Guilherme, eu falei, mas quem que é? Porque eu não tinha ouvido falar. E ele, não, vai que tu vai gostar, e não sei, porque eu te conheço, e tu vai gostar, eu conheço ela, tu vai... Aí eu, tá. E eu não gosto de... Se eu não conheço a pessoa, eu não gosto de querer saber antes. Sim. Eu quero... Porque isso tudo, a gente não conversou antes. Sim. Então, só tudo que é genuíno. Minuto. Então, e assim, ó, eu tô achando incrível. Incrível, assim, ó. Realmente eu gostaria de absorver mais. Mas eu sou assim, o contato com o outro, né? E se a gente vê o outro igual a nós... Não pode ter coisa ruim, não existe coisa ruim. Tem comportamentos. Na Bíblia diz também, condene o pecado, que é o nosso comportamento. Mas não condene o pecador, o ser humano, né? Então, daí não tem como, quer dizer, ele pode estar fazendo coisas ruins, mas lá dentro, ele igual, o Bert Helling fazia muito meditação, nos fazia encontrar no céu, e de repente as pessoas tinham raiva e mágoa, ainda tinham críticas, né? Encontrar, ele estava na frente, do lado, e não tinha lugar, estava todos esses que tu não gostava em redor de ti, respirando no cangote ou abraçando.
fazia essas meditações com nós que chocava, né? Daí tinha gente que chorava e gritava, né? Então, na realidade, eu já sempre fui a mais longeva, normalmente, nesses cursos. Tinha tudo gente mais nova, né? Eu sempre fui mais longeva, né? Então, assim, já tem mais, entende? Então, quando a gente tem esse amor, não tem, a vida é maravilhosa, ela é fantástica, vamos celebrar, vamos cantar, vamos dançar. Ai, mas eu não tenho de dançar, mas dançar sozinha? Eu não tenho mais marido agora? Nós dançávamos sozinhos em casa. Às vezes, né? Morava na chácara com ele, porque não queria mais vir para a cidade, né? Tem alguém que queira comprar a chácara, eu estou vendendo. Olha aí, vamos conversar depois. Estamos vendendo, né? Porque eu não tenho mais condições de coordenar aquilo, né? Mas ela é linda, maravilhosa, é um paraíso lá, né? Então, assim, ele não queria vir de lá. Então, morei lá com ele. Então, onde é que nós íamos? Ele doente. Às vezes, dançava. Vamos dançar um pouquinho, benzinho. Ah, mas ele tinha hepatite C, muita dor no corpo, né? Aí, disse, mas eu estou tão... Mas só um pouquinho vamos dançar, benzinho. Daí, colocava a música, nós dançávamos em casa. Que legal. Antes, nós saíamos muito para dançar. Viver o que você tem e fazer daquilo tudo bom, né? Ai, mas eu não tenho essa casa, é alugada. Mas eu tenho. Agradece o que tem. Eu estou ali na casa do filho, né? Uma casa, um apartamento, mas é uma casa, 77 metros quadrados, com 2 gatos, que eu não gosto de animais dentro de casa. Me acostumei e falo com os gatos, eles me olham, vêm sentar no sofá do meu lado. Estão aprendendo comigo, às vezes eu faço live, né? Keiko, tu quer aprender comigo ou tu está me escutando? Que legal. O Garfield também, ele vem muito, ele fala, olha, quer me dizer uma coisa? Eu estou bem? E daí ele olha, né? Falando agora, a última pergunta que eu tenho para ti, para que a gente finalize, mas já vamos marcar uma próxima conversa, com certeza. Foi incrível, já passou até de 1 hora aqui a nossa conversa. Como você quer viver até os 123 anos? Eu sempre tenho uma pergunta para todos os convidados. E provavelmente na próxima vez eu vou fazer essa pergunta novamente, porque talvez já mudou, né? Muda. Mas a pergunta é, o que hoje tu falaria pro teu eu do futuro? Daqui 5 anos, esse podcast ainda vai estar aqui. Sim. O que você deixaria de recado para teu eu lá do futuro ainda? Imagina daqui 5 anos tu assistindo esse podcast e você dando uma dica para essa pessoa. Então, olha para você mesmo Eu vou dizer, querida, minha querida, continue feliz. Feliz. Essa música tem que continuar dentro de ti. Dance sozinha, vibre, ame a vida e continue dando cada vez mais. Agora você não tem mais compromisso com o marido, porque muitas vezes você não podia, porque amava muito o marido, ocupava o tempo com ele. Agora o tempo é teu. Tu pode transformar tanto. Dê, não tem medo de dar, pode dar. Dê, minha linda, dê a vida que ele nos deu, que é amor. Dê a vida para os outros. Uau! E eu, assim, ó, de coração, agradeço, né, o Guilherme por ter nos conectado. Sim. Agradeço Deus por ter nos dado esse privilégio de estar aqui. Cara, que história incrível. E assim, ó, foi só 1 hora. Eu tenho certeza que tem muito mais. E assim, ó, o quanto foi valioso todo o conteúdo que a gente conseguiu aprender aí. Bom, nossos filhos para meus filhos já é uma coisa assim que eu não tinha parado para pensar mesmo. Nós não aprendemos isso. Ninguém nos ensina. Exato. E nós não podemos ficar reclamando daqueles que não tinham esse conhecimento. Mas nós temos, então, agora... quando eu escuto dizer meus, me dói. Eu digo, ai, nossos, são nossos. Né? Agora, por fim, teria alguma coisa que você gostaria de deixar para nós? Né? Fica o microfone aberto e depois disso daí eu vou agradecer. Eu vou só dizer uma coisa assim, ó. Eu tenho um pouco de medo de morrer às vezes, mas não morrer. Porque eu penso assim, né? Eu escutei uma história sufi e tinha um mestre que estava morrendo e tremia de medo. Aí os discípulos em redor dele pediram, mas o senhor foi que nem Moisés, que nem Abraão, que nem Krishna, você fez só bem aqui. Mas eu não tenho medo disso, eu não sou Moisés. Eu só tenho medo quando ele me pede, vou dizer meu nome. Quem foi você, Madalena Noêmia? Você foi Madalena Noêmia? Uau. E essa história me impactou muito quando eu li. Então eu penso, eu estou sendo Madalena Noêmia, que ele quer, me ensina a ser eu mesma. Me ensina a amar do meu jeito, só do meu, não dos outros. Me ensina.
E isso mostra o quão profundo é aquela pergunta de quem é Madalena? Sim. Uau! Começamos terminamos como Sim. começamos. Sim. Que incrível! Assim como termina, assim como começa, termina. Assim como termina, começa. Era simples, eu não entendi isso durante 4 anos. Hoje, quando eu escuto a história de alguém, eu já sei como termina, assim não muda. Uau! Senhora, gratidão, eu digo gratidão por ter estado com vocês, porque vocês são encantadores. A energia de Muito vocês. Obrigado. Depois quero um abraço, né? Com eu certeza. Abracei ela, mas não abracei ele. Ele fez só assim. Eu respeito muito isso. Eu também não me dá muito, liberdade. Eu respeito muito isso, né? Mas sempre o homem que vai por cima, né? Se a mulher vem me abraçar, sim, eu abraço. Sim. Senão eu não vou. Sim. Não. A gente respeita o outro. Né? Não invade, né? Sim, ó. Gratidão também. Tá? Vamos marcar o próximo. Vocês que estão nos assistindo, com certeza, vão ficar querendo. Cara, eu tô assim, ó. Quero assistir mais. E tô aqui, né? Sim. Então, vai ter novos episódios, com certeza. Quero que você esteja aqui novamente. Quero poder estar conversando sobre outras coisas. Tem, com certeza, muita história. Agradeço imensamente todo esse aprendizado, esse ensinamento que você deu para nós, para todos nós. E, assim, gratidão. E para você que está aqui com a gente, não sei, tem o Instagram? Tem. Qual que é o arroba? @madalena.noemi. Show. Então sigam, vou deixar também na descrição do vídeo. E você que chegou até o final aqui desse podcast, curta, compartilha, veja os nossos arrobas, @Estúdio24, Douglas Dalcastel, Conecta Podcast, Business Club Network, BCN. Conheça todos esses projetos que viabilizam esse podcast que está aqui entregando esse conhecimento todo aí. E gratidão por você estar até o final também. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Isso. Se você gostou desse podcast, comenta, compartilha, faça alguma coisa. Se você não gostou, também deixa dislike, xinga alguma coisa. Sim. Mas mantenha assim o movimento. Muito obrigado. Até mais.